Glória a Deus, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estar aqui para mais uma vez falar um pouquinho mais da palavra do Senhor ao seu e ao meu coração. A palavra que Deus colocou no meu coração para transmitir hoje no canal foi que se encontra lá no livro de Daniel, amém? Daniel, capítulo 6, verso 1. Que você possa acompanhar aí da sua casa, amém? Abra sua Bíblia aí. Daniel, capítulo 6, verso 1. E pareceu bem Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre ele 3 príncipes, no quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse nenhum dano. Versículo 3. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito de excelência, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não se podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque nele ele era fiel e não achava nenhum vício e nenhuma culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. 6. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe: ó rei Dário, vive para sempre. 7. Todos os príncipes do reino e os prefeitos e presidentes, capitões e governadores tomaram um conselho a fim desta e estabeleceram um edito real e fizeram um mandamento firme, que qualquer por o espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma a proibição e assina o edito, para que nenhum seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que nenhum se pode revogar. Versículo 9. E assim o rei Dário assinou o edito e a proibição. Versículo 10, preste bem atenção nesse versículo 10. Daniel, pois, quando soube do edito, estava assinado, entrou em sua casa. Preste bem atenção nessa parte. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Esta foi a palavra até aqui o versículo 10. E nós podemos observar que o rei Dário ele estava à procura de 120 presidentes para que estivessem à disposição do seu reino. E sobre esses 120 presidentes, ele estava à procura de 3 príncipes. E diante desses 3 príncipes, Daniel estava entre eles. Ao observarmos a história de Daniel, mais para frente vamos ver que Deus não tirou a cova da vida de Daniel, mas dentro da cova, Deus mostrou que ele era na vida de Daniel. Deus deu o livramento na vida de Daniel diante daquela cova. Amém? E no versículo 3, nós vamos observar o seguinte, que esses príncipes, eles estavam, procurando algo para negar a Daniel. Eles estavam procurando algo que possa ser contra Daniel.
Mas então no versículo 3 vai dizer assim: então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito de excelência, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então nós podemos observar que Daniel ele era observado naquele reino. O rei via espírito de excelência na vida de Daniel. E assim como na vida de Daniel, nas nossas vidas não pode ser diferente. Temos que ter o espírito de excelência diante de Jesus. Que nós podemos observar que Daniel, ele foi um homem justo, ele teve fé. E é sobre isso que eu venho falar aqui nesse dia. Que nós temos que ter um espírito de excelência como teve na vida de Daniel. E o rei, vendo isso, Daniel, com espírito de excelência, Daniel ele estava disposto a ajudar o rei a cumprir com os deveres do reino. Então, isso já era um ponto positivo para Daniel se tornar um dos príncipes, E com isso podemos perceber que é necessário nós passarmos pelo processo, como foi na vida de Daniel, Crendo que Deus nos coloca no lugar de príncipes. Deus nos coloca em lugares altos, mas basta que nós venhamos ter esse espírito de excelência diante do Senhor, amém? E os inimigos, eles procuravam defeitos e falhas, pecados em Daniel, mas Daniel ele não se corrompia. Daniel ele era um homem segundo o coração de Deus, porque Daniel ele se tornou ali, príncipe. Mas ele não se tornou príncipe porque ele era um homem qualquer. Nós vamos ver logo ali na frente que Daniel, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele tinha ali o seu secreto com Deus 3 vezes ao dia. Então nós já podemos ver um ponto positivo ali na vida de Daniel, E é interessante que os inimigos deles, esses príncipes, e presidentes, eles procuravam achar ocasiões contra Daniel, Mas aí no versículo 4 eles falam assim: então os presidentes e príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum vício ou culpa. Então nós podemos observar que Daniel não tinha vício, Daniel não tinha culpa, Daniel não se metia em coisas erradas, Daniel não fazia fofoca, Daniel era um homem assim reto. Ele estava ali ao dispor do rei, ele não se corrompia com o pecado. E esse é mais um ponto positivo. Daniel tinha um secreto com Deus e Daniel, ele não tinha vício e nem culpa. E assim tem que ser em nossas vidas. Nós não podemos ter vícios. Nós temos que ser segundo o coração de Deus. Amém? Nós vamos observar ali que eles, então, os homens disseram, no versículo 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então eles ali investigaram, ali eles procuraram, ali eles perseguiram a Daniel. Só que aí eles viram que Daniel ele não tinha problema, ele não se metia em coisas erradas. E ali eles mexeram com o quê? Com a fé de Daniel, com o Deus de Daniel. E ali logo à frente eles falaram: vamos fazer, então, algo para prejudicar Daniel. Já que ele é justo, ele é fiel ao Deus dele, então vamos mexer aí com a estrutura de Daniel. Vamos mexer com a fé de Daniel. Amém? Então, os príncipes e presidentes tiveram a ideia de somente o rei Dário seria adorado. Logo, com isso, não poderia adorar a qualquer outro Deus. Isso vai se encontrar lá no versículo 6. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe: ó rei Dário, vive para sempre. Então ali, aqueles príncipes e presidentes chegaram ao rei e falou bem assim: olha rei, eu acho que a gente teve aqui uma ideia. O que o senhor acha? E propôs ali aquela proposta para o rei Dário. O que o senhor acha da gente estar fazendo um decreto dentro do período de 30 dias,
a gente só adorar, render graças e só o Senhor ser adorado. Então o rei Dário pensou, poxa, essa não é uma ideia ruim. Quem não gosta de ser adorado? Quem não gosta, né, de ser ali o centro, né? Então o rei falou, sim, vamos fazer esse decreto. Lá no versículo 6 fala, ó rei Dário, vive para sempre. Então o rei falou, não, isso é um decreto bom, né? Que a gente pode estar fazendo. Somente dentro desse período de 30 dias, somente eu irei ser adorado. O rei concordou com o decreto. Então todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitões, tomaram um conselho e estabeleceram esse edito para fazer esse firmamento neste decreto, que no espaço de 30 dias, ninguém poderia adorar a outro Deus, render graças a outros homens, outros reinos, não. Somente o rei Dário e o seu reinado poderia estabelecer ali aquela adoração, somente ao rei Dário. E agora, no versículo 8. Agora, pois, o rei confirme, proíbe e assina o edito. Preste bem atenção aí nesse versículo 8, que é onde o rei ele vai assinar esse edito, que conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Então, uma vez que aquela lei ela foi assinada, ela não pode voltar atrás, ela não pode ser revogada. Então, o rei, a partir do momento que ele assina aquele decreto, ele não poderia voltar com a palavra dele atrás. Ele teria que firmar a palavra de rei, que somente ele seria adorado. E no versículo 9, e assim o rei Dário assinou o edito e a proibição. Até aqui tudo tranquilo, né? O rei assinando o decreto, que somente ele poderia ser adorado dentro do período de 30 dias. E lá no versículo 10, que eu vou estar lendo novamente, para a gente prestar bem atenção nesse versículo, que vai dizer assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, logo quando Daniel soube da lei, ele entrou na sua casa, entrou em seu quarto, abriu as suas janelas que ficavam abertas do lado de Jerusalém, se colocou de joelho e dava graças diante do Senhor Jesus Cristo, como costumava fazer, pois verdadeiramente quem serve a Deus, ele não se corrompe por causa de uma lei. Daniel, a gente pode observar que Daniel ele viu aquela lei e ele não se dobrou, falou não. Mas sabe o que Daniel poderia ter feito? Daniel poderia ter feito a sua oração. Só que ele poderia ter se escondido, ele poderia ter fechado as suas janelas, fechado as suas portas e ter orado escondido, sem ninguém ver, porque assim ninguém ia ver. E estava tudo certo. Mas quem verdadeiramente serve a Deus, ele não esconde o evangelho, ele não esconde a sua essência. E assim Daniel fez. Como de costume, Daniel, ele não faz aquilo por obrigação. Ele faz aquilo porque ele tem um secreto com Deus. Ele tem um particular. E ele não vai abandonar Jesus, ele não vai abandonar o seu Deus por causa de uma lei. E assim nós devemos fazer em nossas vidas. Nós não podemos abandonar Deus por um momento. Nós não podemos abandonar Deus por um acaso. Nós não podemos deixar Deus por causa dos nossos problemas. Um exemplo muito forte é o que nós estamos vendo aqui. Daniel, mesmo a esse decreto, ele poderia ter perdido a sua posição. Ele estava quase para ganhar ali e virar um príncipe. Ele poderia ter perdido ali, ele poderia ter pensado, poxa, eu vou estar ali orando, eles vão ver e vão falar para o rei. E aí? Eu vou perder a minha posição de poder. Mas Daniel, ele abriu as suas janelas, que ficavam viradas ao lado de Jerusalém, dobrou seus joelhos e rendeu graças a Deus. Porque mesmo a circunstância que Daniel vivia, ele não se escondeu de Deus. Daniel também poderia orar em pensamento.
Poderia ali fechar os seus olhos, se esconder e orar escondido. Poderia orar só por pensamento, mas não. Ele verdadeiramente serve a Deus. E Daniel ali, ele pega e rende graças a Deus. E logo seus inimigos, com certeza, já estavam lá, olhando Daniel. No versículo 11 vai dizer assim: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Com isso, vemos que os homens foram lá ver se realmente Daniel estava adorando ao seu Deus. E logo, como Daniel era fiel a Deus, estava orando como de costume. Daniel, ele não se corrompeu por causa dessa lei. Daniel não deixou de adorar. Daniel não deixou o seu propósito. Daniel, ele não abandonou Deus por causa de um decreto. Ele não abandonou a Deus. E assim, logo à frente, no versículo 12, eles fizeram uma reunião. E aquela reunião era óbvio que aqueles presidentes e os príncipes estavam lá, né? Olha, rei, vamos aqui relembrar aquela reunião, né, que a gente fez do decreto, que dentro do período de 30 dias, ninguém poderia adorar a outro homem nem a outro Deus. E aí, eles já foram direto ao ponto. Daniel, rei, ele estava rendendo graças ao seu Deus. Daniel estava adorando a outro Deus. E sendo que nós fizemos esse decreto, que quem orasse, que quem fizesse súplicas a outro Deus, seria jogado diante a cova dos leões. Então ali já estava decretado que Daniel iria ser jogado à cova dos leões. Mas quem tem promessa não morre, não. Quem tem promessa não morre. Os planos de Deus não são frustrados por causa de outras pessoas. Os planos de Deus não são frustrados por causa do teu inimigo. Os planos de Deus, eles continuam firmes na minha e na sua vida. E nós podemos observar logo à frente, no versículo 13, que esses homens, eles chegaram explicando ao rei que Daniel estava orando 3 vezes ao dia. E olha o tamanho desse problema diante de Deus. Imagine Deus lá, vindo do céu, Daniel, orando 3 vezes ao dia, lá com a sua intimidade com Deus, com o seu secreto. Imagine Deus vendo este problema. Deus olhando, meu Deus, Daniel ora 3 vezes. Muitas das vezes nós não oramos nem um dia para Deus, não agradecemos nem pelo nosso levantar, pelo nosso respirar. Mas quem tem intimidade com Deus, Deus guarda, Deus livra. Quem tem intimidade com Deus é diferente. Quem tem o seu secreto com Deus é diferente. E na vida de Daniel nós podemos ver esse exemplo vivo. Na vida de Daniel. Daniel, ele era diferente, as pessoas tinham inveja dele. E será porque ele era um homem qualquer? Não, só porque ele servia a Deus. E esse é o nosso diferencial em nossas vidas, porque nós servimos a Deus, as pessoas têm inveja das nossas vidas. E só porque nós temos Deus, nós somos diferentes, nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, isso nos torna diferente. Amém? Então lá, eles vendo isso, fazendo aquela reunião, eles já estavam planejando a derrota de Daniel. Seria jogado na cova dos leões, então ali, acabou a história de Daniel. Conseguimos vencer a ele. Mas quem é escolhido? Meu irmão. Vamos ver logo lá à frente. No versículo 16, o rei ordenou que Daniel seria jogado à cova dos leões. E aí eu quero frisar bem aqui com os irmãos no versículo 16. Então o rei chamou Daniel e lançaram na cova dos leões. Mas o rei, ele pensou assim, quando ele voltou ao normal, ele parou para pensar, ele falou bem assim, poxa, mas Daniel, ele é um homem que é presente, Daniel, ele
chega no horário certo, Daniel faz tudo certo, Daniel não tem nenhum problema aqui no reino, todas as ordenanças que nós propomos para ele, ele faz tudo correto, e ele só adora ao Deus dele. Então, não havia problema em Daniel. Não havia problema de Daniel estar adorando ao Deus dele, porque ele cumpria com os seus deveres no reino. Então, o rei parou para pensar, eu acho que eu não poderia ter feito esse decreto. Mas ali na lei dos persas, ele fala que a lei não pode ser revogada. Então, se o rei assinou aquela lei, ela tinha que ser cumprida. O rei não podia voltar com a palavra. Mas o rei, com fé, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha como o rei, ele foi usado por Deus. Ele falou bem assim: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então o rei, ele falou esta palavra para Daniel. Daniel estava ali, na cova dos leões, já a ser jogado, mas o rei deixou esta palavra para Daniel. Daniel, o rei que tu continuamente serves, o teu Deus, ele te livrará. Então, Daniel entrou ali naquela cova, o rei voltou para o reinado, né? Voltou, e ali o rei não dormiu naquela noite. O rei, ele ficou incomodado. Ele dispensou os músicos, ele dispensou tudo, e ele perdeu aquela noite de sono, porque ele pensou: Daniel era um homem justo, Daniel era um homem bom, porque eu tive a necessidade disso. Mas o rei, ele deu ouvidos aos inimigos de Daniel. O rei, ele deixou ser levado pelas afrontas que falavam por Daniel. O rei não pensou, ele só agiu fazendo e assinando aquele decreto. Mas o rei deixou aquela palavra para Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele lá te livrar. Amém? Então ali o rei ficou incomodado, não dormiu, e logo no dia seguinte o rei acordou e foi assim correndo, mas correndo aquela cova para ver o que tinha acontecido com Daniel, porque foi jogado na cova. Daniel passou aquela noite e ao amanhecer naquela cova dos leões. Então aqui no versículo 20, eu vou estar lendo para a gente ver o que aconteceu com Daniel ali naquela cova. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste o rei, e disse: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, te ponham podido livrar-te dos leões? Ele perguntou a Daniel. E aí o que eu fico muito interessada é que Daniel fala bem assim, no versículo 21. Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. Agora você imagina o rei Dário indo correndo ali àquela cova, e vendo Daniel, perguntou a ele, e Daniel falou: o rei vive para sempre. Agora você pode imaginar a cena do rei incomodado, indo correndo, a ver o que tinha acontecido realmente com Daniel. E no versículo 22 fala assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Você pode contemplar a misericórdia de Deus, o amor de Deus sobre a vida de Daniel ali naquele lugar. Daniel, ele esteve lado a lado, frente a frente com leões, irmãos. Com leões. E nenhum dano aconteceu com Daniel. Nós podemos ver o quanto isso é impactante. O quanto Deus foi fiel à vida de Daniel. Mas Deus foi fiel à vida de Daniel porque Daniel era bom?
Irmãos, Deus foi fiel na vida de Daniel porque Daniel tinha uma essência com Deus. Daniel tinha o seu projeto com Deus. Daniel tinha o seu secreto com Deus. Daniel tinha uma intimidade com Deus. Se você tem intimidade com Deus, Deus vai te livrar do perigo. Deus vai te livrar das mãos de Satanás. Basta que você tenha uma intimidade. Basta que Deus ele pressa pela nossa oração. Daí você pode tirar o poder da nossa adoração. Imagine Daniel ali naquela cova conversando com Deus. E Deus o livrando, Deus enviou os teus anjos e fechou a boca dos leões para livrar e mostrar quem realmente era Deus na vida de Daniel. Então o rei, no versículo 23, então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque queira no seu Deus. Imagina ali aquele povo vendo, aquela população ali do reino, vendo. Gente, mas não era para ele ter morrido? Como assim? O que aconteceu? Daniel está vivo. Imagina aqueles príncipes, os presidentes vendo. Gente, Daniel está... Como assim? Eles tentando explicações. Eles tentando... Mas como? Como aconteceu? Já era para ele estar morto. Os leões já eram para ter devorado. Mas o milagre de Daniel... Ele viveu o milagre. E milagre a gente não se explica. A gente se vive. Como foi na vida de Daniel. Daniel não tinha que explicar porque ele viveu o verdadeiro milagre de Deus. Ele passou ali naquela cova e os leões não o devoraram. Mas porque Daniel é bom? Não, porque Daniel, ele tinha intimidade, ele tinha o secreto, ele orava, ele jejuava, ele seguia a Jesus. E sendo assim, não tem como Jesus não abençoar, não tem como Jesus livrar Daniel. Se você tem intimidade com Deus, Deus te livra. É o segredo. A gente pode ver aqui na vida de Daniel, o quão bom e quão perfeito foi o livramento na vida de Daniel, porque ele tinha aquela intimidade, aquele poder, aquela essência com Deus. E ali o rei muito se alegrou e mandou logo, tirem Daniel da cova. Agora imagine os inimigos de Daniel vendo aquilo. Como assim? Como pode? Ele viveu. Mas foi a presença de Deus naquela cova que ajudou Daniel. Deus estava com ele, Deus estava com Daniel e assim não é diferente. Deus está a todos os momentos em nossas vidas. Só basta que você chame a presença dele, converse com ele e tenha o seu devocional com Deus. Assim, cada vez mais, Jesus estará próximo da gente. Só basta nós atrairmos, nós chamarmos a presença dele para lado a lado conosco. É muito simples. Às vezes a gente coloca tanto empecilho para não orar, para não conversar com Deus, que Deus ele se afasta da gente. Mas na vida de Daniel não foi diferente. Daniel tinha aquele particular com Jesus. E aquilo alegrava muito ao coração de Deus. E não foi à toa que Deus, ele fez Daniel passar por esse processo. E eu vou repetir aqui de novo. Deus, ele não tirou a cova da vida de Daniel. Mas dentro da cova, ele deu o milagre, ele deu a vitória para Daniel. Daniel teve que passar por aquele processo. Daniel podia muito bem fugir. Ele viu aquele decreto, orou. Ele poderia fugir. Jogado na cova dos leões, eu vou fugir daqui, dessa cidade. Mas Daniel, ele tinha a confiança dele no Senhor. E com a gente não pode ser diferente. Nós temos que confiar. Nós temos que entregar a nossa vida verdadeiramente 100% dependentes do Senhor. Porque sem Ele nós não somos nada, nós não somos capazes de fazer nada sem a presença de Deus em nossas vidas. Então, lá no versículo 24, então ordenou o rei
que foram trazidos os inimigos de Daniel. E olha o que aconteceu com os inimigos de Daniel. Então, no versículo 24. Então ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Olha o que aconteceu com os inimigos de Daniel. Aqueles que julgaram Daniel, aqueles que acusaram Daniel, só por causa do teu Deus. Olha o que aconteceu. Seus filhos, as suas esposas, foram jogados dentro da cova. Olha o que aconteceu com os inimigos de Daniel. É muito forte. Lá no versículo 25. Então o rei Dário escreveu a todos os povos e nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Daí você já pode perceber que a história de Daniel naquele lugar, ela não passou batido. A história de Daniel foi marcada naquele reinado. Daniel, da sua situação, ele fez com que o rei fizesse um decreto. Vamos prestar atenção aqui no versículo 26. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do seu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Isso aqui é muito forte. Preste atenção. Porque ele é o rei, porque ele é o Deus vivo, que permanece para todo sempre. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Daniel, ele mostrou para o rei quem verdadeiramente era o Deus que Daniel servia. Então o rei ali logo foi usado por Deus, porque antes o rei tinha dado ouvido aos inimigos de Daniel. O rei se deixou tomar e agiu sem pensar, fazendo aquele decreto. Mas logo agora ele faz o decreto: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. E lá no 27 é muito lindo que esse rei, ele vê a vida de Daniel e ele vê Jesus, ele vê Deus através da vida de Daniel. E nas nossas vidas não pode ser diferente. As pessoas têm que ver a presença de Deus em nossas vidas. Através do nosso testemunho, vidas serão salvas para engrandecer ao nome de Jesus, como foi na vida de Daniel. O rei Dário fala lá no versículo 27. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou poder dos leões. Então o rei fala: Daniel, olha o tamanho do poder do seu Deus. O rei, ele já coloca ali na posição de adorar a Deus. Ele repete, ele salva, ele livra, ele opera sinais e maravilhas no céu. Ele opera tanto no céu quanto aqui na terra. Ele opera sinais e maravilhas. E ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. E lá no versículo 28, para a gente terminar, essa palavra é muito forte. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro e o persa. Então você pode perceber que através do testemunho de Daniel, aquele reinado foi ganhado vidas para Jesus. Através do testemunho, através da experiência de Daniel, Daniel conseguiu a vitória dele de se tornar um príncipe e foi
ele prosperou no reinado de Dário. Então ele estava ali, lado a lado com o rei. Foi através do testemunho dele, foi através da experiência dele com Deus, que ele conseguiu chegar onde ele está. E conosco não é diferente. É através do nosso jeito, é através das nossas ações e é através primeiramente de Deus que nós vamos conseguir vencer o mundo. E eu acho muito interessante que Daniel, ele não saiu do seu problema para prosperar. Ele prosperou dentro do seu problema. No dia da aflição, que ele estava ali dentro da cova dos leões. Ele prosperou. Ele conseguiu passar por aquele processo. E logo à frente, ele conseguiu a vitória. Então é necessário que nós passamos pelo processo para que nós conseguimos alcançar a nossa vitória. Às vezes eu acho muito interessante que aqui falou que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia e rendia graças a Deus. É tão importante a nossa oração com Deus. Deus, ele sabe o que a gente passa, ele sabe das nossas vidas, mas ele quer escutar da nossa voz, ele quer escutar o nosso clamor, ele quer escutar a nossa adoração a Ele. Ele quer escutar da minha voz, Ele quer escutar da sua voz o que nós precisamos. Ele sabe, mas Ele quer uma intimidade contigo. Ele quer que você se achegue a mais perto e converse. O Senhor, Ele é o nosso Pai, então Ele quer, o Filho, Ele pede ao Pai. Então nós devemos pedir a Deus o que nós estamos precisando, que Deus Ele nos ouve. E assim Ele vai nos conceder a vitória, como Ele concedeu na vida de Daniel. Às vezes nós lançamos um SOS para Deus somente nos momentos de luta. Nós estamos ali no dia bom, na bonância, no dia de alegria, e nós se esquecemos de Deus. Porque foi através de Deus que nós conseguimos o dia bom. Foi através da presença de Deus que nós conseguimos vencer. E às vezes nós passamos por problemas, nós passamos por aflições, e aí nós lembramos de Deus. Aí nós mandamos aquele SOS Jesus. Mas nós não podemos chamar Jesus somente no momento da dificuldade. Nós temos que chamar Jesus nos momentos bons e agradecer pelo dia, pelo amanhecer. Por tudo nós devemos ser gratos a Deus. A gratidão, ela gera milagre em nossas vidas. A gratidão, ela gera o amor de Deus em nossas vidas. O testemunho de Daniel foi um exemplo para engrandecer ao nome de Jesus. Nós podemos perceber aqui que Daniel conseguiu atrair a presença de Deus naquele lugar, através da vida dele. Ele rendeu graças ao Senhor, ele adorava ao Senhor, e através da vida dele, aquele reinado, ele foi um grande reinado, através da vida e do testemunho de Daniel. E aqueles homens, que foram os inimigos, eles foram jogados na cova dos leões. E é muito importante, como eu falei, a oração, porque Daniel, ele não fazia aquilo por obrigação. Daniel fazia aquilo por amor, porque ele sabia que Deus estava com ele em todos os momentos. Ele sabia que no dia mau Jesus estava com ele, mas ele sabia que no dia bom Jesus também estaria com ele. E nas nossas vidas não é diferente. Só basta que nós venhamos adorar a Deus e clamar a Deus, que Deus irá nos escutar. E foi muito forte o testemunho de Daniel. E ali Daniel, ele prosperou naquele reinado. Ele constituiu o reino, o reinado de Dário. E ali ele conseguiu a vitória de se tornar o príncipe, E ali Daniel, ele só prosperou pela graça e pelo poder de Deus. E nós venhamos meditar nessa palavra e sermos como Daniel, firmes, por mais que nós passamos por lutas, por muitas das vezes nós entramos em covas dos leões, mas que nós venhamos estar focados em Jesus e caminhando lado a lado com Ele, que nós sabemos que Deus nos irá livrar de todos os leões, que todo dia nós passamos derrubando leões a cada dia, que nós possamos estar firmes
e alicerçados no trono da graça do Senhor, como fez Daniel. Amém? Que essa palavra possa adentrar aos nossos corações, que Deus possa estar nos dando a oportunidade de sermos como Daniel e tivermos um secreto com Deus, uma intimidade a mais com Deus, para que nós possamos conseguir vencer e logo mais estar morando no céu junto com Jesus. Amém? Esta foi a palavra que Deus colocou ao meu coração e desde já eu agradeço pela minha oportunidade. Amém.